Ele abriu pro meu colega por uns R$ 50. Viu? Então tá. Bom, já estou ao vivo. Que horas são? Agora são 7. Olá, o pessoal está começando a chegar. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. A Grazi está chegando. Deu certo. Oi, oi, oi. E aí, Grazi? E aí, tudo bem? Tudo jóia? Quanto tempo que a gente não se via? Tava aqui dando uma lida e uma estudada. Sim, E aí achei uns livros aqui antigos. Foi. porque tu é uma estudante ávida também, né? De muitos temas. Bom, de muitos De tempos, muitos temas. Eu acho que isso é algo que a gente tem em comum. de muitas experiências, né? É verdade. Eu acho que isso acaba fazendo toda a diferença no final. Principalmente para nossa profissão, né? Exatamente. E eu procuro não só a parte teórica, eu procuro vivência, né, em todas as questões. Sim, porque qual seria o sentido do conhecimento se a gente não conseguir aplicar ele? E a Exatamente. Tá me profissão, ouvindo bem? eu tô te Porque eu tô ouvindo, sem fone, sem eu microfone. tô te ouvindo Mas tá tudo perfeitamente. certo. Então tá. A Jéssica é uma noiva minha, ela entrou aqui. Será que o pessoal tá ouvindo bem? Ó, o marido dela também entrou. Coloquem aí, pessoal, se Ó, tiverem ouvindo bem ou tiverem perguntas,
porque o objetivo da gente hoje é falar um pouco sobre a ideia das bodas, dos votos, que eu sei também que é um Essa tema... questão da consciência e da importância de sempre celebrar, né? Estamos vivendo tempos muito reflexivos, né? Sim, Então, eu acho que é nos dada essa oportunidade de realmente o que importa, o que temos que valorizar. E aquilo que de repente a gente acha que está indo numa, né, altos e baixos, enfim, porque o momento também nos exige um pouco mais consigo e com o outro, né? E dentro da própria casa está muito intensa a convivência, como de repente jamais visto, né, por alguns casais dentro da sua história. Então eu acho que é a oportunidade de se celebrar, não de se ir por outros caminhos. e que bom que a gente se encontrou, Grazi, porque nessas horas a gente vê o quão privilegiados somos por sermos celebrantes de casamento. Né? Exatamente. Como é difícil encontrar outro celebrante de casamento. Né? Porque não é uma profissão comum. A gente costuma... É uma comunidade pequena, né? Olha aí, ó, Rodrigão foi meu aluno. Satisfação também te ver por aqui, meu amigo. E a gente, eu já fiz algumas lives com outros profissionais de outros ramos do casamento, da área de casamento, mas com outro celebrante eu queria muito poder fazer, para poder trocar essas experiências de fato, porque só sabe o que é estar na frente de um casal que está jurando, fazendo um pacto de amor, só quem está ali sente e sabe do que se trata. Exatamente. Né, Grazi? E algo, Eu acho que o maior presente é a gente acompanhar a expectativa, acompanhar o que um deseja daquele momento do outro para si e toda essa intensidade. Aí está o grande X da grande proporção da emoção do momento, porque a gente fica muito íntimo deles é verdade. a gente consegue ter essa emoção nas nossas mãos ali, né, e saber o que significa de verdade aquela entrada da noiva, a roupa dela, a pessoa com quem ela está entrando, se é o pai, se é um padrasto, se é sozinha, se é com um filho. Então a gente sabe o que aquilo ali significa de fato, né? Que estava lá dentro do coração dela guardado de repente, que muitos convidados de repente, né, convivem diariamente, mas não sabe lá no fundinho aquele significado que a gente é chatinho às vezes, É. né? Fica ali perguntando, questionando o que significa, o que acha disso. Porque por trás de cada elemento dentro da celebração existe um símbolo, existe um sentido. Exato. E poder desvendar isso para os noivos, para que eles possam viver uma celebração de casamento mais conscientes do que estão fazendo, isso é sensacional. E eu acho que a intimidade, o laço que a gente acaba gerando com os noivos, vem dessa troca. Porque eles nos confiam muitas coisas. E a gente também acaba confiando para nós, acaba confiando para eles esse tesouro, que é o conhecimento que a gente acabou adquirindo ao longo do tempo, através dos nossos estudos, Exatamente. né, através da forma como a gente vê o mundo. E tu trouxe lá no início, Grazi, eu acho que a tua conexão ela deu uma craquelada agora, assim. Entendeu? Para ti, ela tá boa? Tu tá enxergando bem? Para mim ela tá boa. Vai me sinalizando aí. E tu tá me enxergando bem? Tá tudo certo. Perfeito, vamos ver se volta. Mas por enquanto te adianto que tu tá meio craquelada. É. Às vezes dá uma quedinha na conexão. Mas algo que tu trouxe, Grazi, que eu acho que vai ser o ponto de partida dessa live, é a importância de celebrar. E a gente vive um momento em que parece que não há motivo nenhum para celebrar. Parece que não há motivo nenhum para que nós nos possamos sentir satisfeitos ou sentir bem. Né? É como se fosse proibido. Nós não podemos
encontrar razões para comemorar. E isso não é bem assim. Não é bem assim. O que eu tenho percebido é que, às vezes, as pessoas, no caso, os noivos, ou os maridos e as esposas, no nosso caso bem específico, ficam esperando grandes feitos e colocam uma expectativa muito distante em relação à celebração, a ter o que comemorar. Colocam um motivo que possa inspirar eles a celebrar algo em metas muito longínquas, que talvez eles nem vão alcançar. E isso faz com que eles percam a capacidade de dar valor para as pequenas coisas que estão acontecendo todos os dias, junto com eles. Entende? Exatamente. Eu entendo. Tá, voltou a conexão? Deu uma Ou ainda travadinha. tá meio com aquela... Deu uma travadinha. senhora. Vamos indo, tu vai me sinalizando. E eu acho que é justamente quando os casais perdem a capacidade de valorizar as pequenas coisas que acontecem no dia a dia, é que a relação começa a se desgastar. Sim. O que eu tenho percebido neste momento, dentro de tantas atividades que eu também exerço, né, fora da celebração? Que realmente, sim, as reportagens, a intensidade do momento, a questão, ó, a minha sogra ali me prestigiando e nos prestigiando. E o momento em si, ele pede que as pessoas se tornem reflexivas e a intensidade de notícias é uma questão tão negativa, né, energeticamente falando, enfim, que as pessoas fiquem tão reflexivas e morte, 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 fica batendo naquela questão ali. Existe um cenário preocupante, sim. Existe. Existe uma realidade de doença, de pandemia mundial, isso. Não é aqui. Não foi o fulano, ciclano e beltrano que inventaram isso. Existe esse cenário. Porém, dentro da tua casa, dentro da minha casa, dentro de todas as casas, a gente pode fazer a realidade que a gente quiser. Entende? Então, Perfeitamente. eu optei em ter risos e paz e tranquilidade. Então, claro, não é fácil, não é fácil. O dia a dia nos desafia. Todo dia tem um desafio diferente de relação mesmo, de intensidade de relação. Eu tenho filhos ainda e a questão da escola, né? Não sou a Sim. única mãe, tenho várias mães ali testemunhando, dando seus depoimentos diários das dificuldades que está sendo essas aulas online. Que é mais um detalhe dentro de uma relação de um casamento que também modifica o cenário de muitos casais. É o filho, a idade do filho, enfim, tudo aquilo que agrega a vida conjugal e a vida familiar das pessoas, né? E isso aí, às vezes, vai, entre aspas, afastando aquele convívio do casal, né? E quanto mais tempo a pessoa é casada, os mais velhos costumam dizer que já se acostumaram com fulano, já se acostumaram com o Beltrano, né? Então fica ali. Então, mas pode falar. Eu acho que esse é um ponto central, Grazi, que é a saúde da relação. Não é porque nós vivemos uma crise de saúde externa que isso precisa necessariamente afetar a nossa relação. Eu acho que quando essas crises muito macro acontecem, é inevitável não reverberar dentro da nossa casa ou relação. Porém, a gente precisa saber que existem recursos que possibilitam que a gente lide melhor com essas coisas. Eu não posso permitir que essas questões externas invadam a minha relação e a corroam, e a enfraqueçam. Entende? Que isso acabe contaminando a minha relação. E se porventura isso começar a acontecer de alguma forma, porque mexe muito com o nosso psicológico, né?
Exatamente. Isso dá É inevitável. é inevitável. Estamos num momento que a saúde mental ela é vital e é inevitável não abalar alguma coisa e tu não passar por alguns momentos, né? Eu digo assim, a pandemia veio para te testar realmente. Testar o físico, o mental, o intelectual, a convivência, o social. E Então, ver, porque muitas vezes as pessoas saíam intensamente, não ficavam dentro das suas casas, até por uma fuga, né? sim, exatamente. E eu tava vendo uma reportagem que eu acho que foi algo que me motivou a querer falar mais sobre isso, que foi o alto índice de divórcios durante a quarentena. Tu chegou a acompanhar isso, Grazi? Eu vi. E eu disse, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E eu fiquei pensando, será que se essas pessoas tivessem renovado os seus votos, será que se essas pessoas tivessem considerado a possibilidade de celebrar suas bodas, porque às vezes são casamentos de 10, 15, 20 anos que acabam por conta de um super estresse causado por essa circunstância toda. Então, Exatamente. eu acho que é nossa missão, Grazi, enquanto celebrantes de casamento, levar essa possibilidade para as pessoas e dizer para elas, antes de tomarem decisões movidas por impulsos, calma, pensa, pondera e considera a possibilidade. Você já pensou em renovar os seus votos? Né? Não sei se tu concorda com isso, Grazi. Concordo, eu tenho exemplo dentro da minha casa, né? Meus Inclusive, avós fizeram 70 anos de casado uau! e foi feita uma renovação de votos em dezembro com toda a família. E a minha avó E só queria isso, ela tu só tá, dizia tu assim, ó, eu tá, quero tá uma falhando, renovação de votos. Tá falhando? falhando a tua transmissão um pouco, Grazi. Ela continua craquelada. Eu já tô um tempão te vendo meio craquelada assim na telinha. Para. Tu quer tentar sair e entrar de novo? Ó, Agora deu? deu bem pouquinho, depois voltou a ficar craquelado. Voltou? Não, continua meio falhadinho. Não. Ah, senhora, peraí. Ó, enquanto isso, eu vou ler a pergunta do Rodrigo aqui. E agradecer o pessoal que está online aí. Opa, peraí, deixa eu achar aqui. Eu vi que a Paulinha entrou, minha grande amiga, a Débora. Tem o meu xará Rodrigo também. Tem dois Rodrigos. É meu Meu marido, Deus, esse é meu marido. agora aqui o Diário da Voltei? Noiva entrou, continua craquelado. Ah, Ó, Rodrigão, deixa eu ver se eu consigo pegar a tua pergunta aqui. Rodrigo, eu vou te pedir para te botar a pergunta. Tem uma caixinha de perguntas que fica ali embaixo, que tem um pontinho de interrogação. Ali eu consigo ler melhor a pergunta, porque aqui fica passando. Ó, será que no Brasil as pessoas já entendem o que é celebrar um casamento, ou mesmo o que faz o celebrante de casamento? Não me considero um total ignorante, mas tem muitas dúvidas sobre isso. Excelente pergunta, porque é uma profissão emergente. E a maioria dos noivos vai descobrir a possibilidade do celebrante de casamento depois que vão começar a pesquisar sobre o seu casamento, né, Grazi? exatamente. Eu até estava pensando hoje, o que, em primeiro lugar, né, a noiva vai pesquisar. Tem uma pesquisa que é o vestido de noiva. E atrás daí do vestido de noiva vem os fornecedores. E aí que ela vai descobrindo quais são os fornecedores que vão fazer parte da realização do sonho, né? Sim. Muitas vezes nem o noivo sabe que vai casar, mas ela tá vendo o vestido. Eu tenho várias histórias de noivas assim. E eu acho que isso é fundamental porque a gente precisa, na verdade, o que nós estamos falando aqui é uma derivação de uma necessidade muito maior, que é nós recobrarmos o sentido e o valor do casamento. A importância Exatamente. do rito do casamento, o que isso significa. Por quê? É sintomático.
se uma das primeiras coisas que a noiva vai procurar é o vestido, isso reflete o juízo de valor e a prioridade que ela está dando para a celebração. Não, não é? É óbvio que o vestido é importante. É o sonho da criança, mas entende? A gente... Grazi, tu tá falhando, Grazi. Não acredito. Peraí. É óbvio que o vestido é importante, mas ele só vai fazer... Grazi, tu tá falhando demais. Peraí. Vamos fazer assim, ó. Tu não quer, de repente, sair e entrar de novo? Enquanto isso, eu fico conversando com o pessoal aqui. Vou sair e vou entrar de novo. Tá, beleza. Beleza. Então, pessoal, aguardem um instantinho, não vão embora. Mas eu vou continuar falando sobre a importância do casamento e da celebração. É fundamental que o casamento seja composto por itens que façam sentido para o casal. Que a noiva se sinta bem vestida, que ela realmente consiga transparecer a sua identidade através do vestido. Porque a questão que a Grazi trouxe foi que a primeira coisa que a noiva vai buscar é o vestido e depois o restante dos celebrantes. Só que todos os elementos que vão compor aquele dia do casamento, eles só vão se justificar por conta da celebração. Tudo gira em torno da celebração. Nós não convidamos as pessoas para jantar. Nós não convidamos as pessoas para uma festa tão somente. Nós convidamos as pessoas para testemunharem um momento onde aquele casal vai estar selando o seu amor, e depois haverão as festividades em comemoração àquele momento. Então, se esse momento não for muito bem conduzido, se esse momento não conseguir trazer o aspecto do rito, que as pessoas não se sintam envolvidas, que durante o momento do casamento, que acontece naquele instante, as pessoas não conseguirem se desligar um pouco das coisas do mundo e estejam ali presentes, de corpo e alma, o casamento é como se ele não tivesse acontecido. Mas agora, quando o celebrante conduz o casamento de tal forma que parece que naquele momento se abre um novo espaço-tempo, onde as pessoas parecem que são transportadas por uma realidade onde o bem vence o mal, onde o amor supera a separatividade, onde a luz vence a sombra. Então as pessoas se sentem renovadas. É como se a esperança voltasse a fazer parte da vida daquelas pessoas. Um casamento, ele precisa servir para renovar a esperança. Porque é como se nós estivéssemos testemunhando ali duas pessoas que estão dispostas a selar um pacto em nome do amor. E nós precisamos de pessoas corajosas nesse sentido, que não temam se comprometer em honrar e jurar o amor que sentem um pelo outro. E voltou a Grazi. Mas, Rodrigo, eu consegui ver a tua pergunta ali, espero ter conseguido responder para ti. Aí, o Cristiano Bor, meu grande amigo, a Fernanda, que foi minha noiva. Grazi, tu continua um pouco craquelada, mas vamos lá. Ai, sério? Sério. Pessoal, vocês estão vendo a Grazi bem ou é só eu? Porque, de repente, pode ser um problema na minha transmissão. A Márcia vai ser uma noivinha minha. A gente vai lá para Nova Pádua fazer o elopement dela. Ela botou ali um coraçãozinho. Se vocês conseguirem responder aí, pessoal, só para a gente ter uma ideia de como está também a transmissão para todo mundo. Então, Grazi, a Márcia falou, tá um pouco, tá ruim. Mas, Grazi, tu me ouve bem? Ó. O pessoal mas não tem problema por mim.
O pessoal está nos ajudando aí, tá? Mas isso acontece. Grazi, tu estava falando do vestido. Sim, que Lembra? é a primeira busca no Google ali que ela faz para pensando em realizar o casamento. Entende? Tá. Aí tem pesquisas que quando ela está pensando no casamento, a primeira busca no Google é vestido de noiva. E aí, depois disso, que ela vai atrás de todos os outros fornecedores. Entende? E aí, lá pelas tantas, ela descobre que existe um celebrante. Ou pelo cerimonialista que auxilia, né, dizendo quais são os profissionais que precisa para realizar o sonho, ou por uma questão de site, ou ela coloca ali casamento, celebração, outras alternativas além da igreja, e aí surgem os celebrantes, né? Ou as pessoas viram no casamento de alguém uma cerimônia diferente e querem aquilo Sim, para a sua história também, né? né? E- Então, o pessoal que está assistindo também aí nos ajudem a difundir a boa nova. Existe o celebrante de casamento. E que não é o cerimonialista, né? Porque às vezes a gente vai se apresentar, né, Grazi? E diz do que você, o que você faz? Ah, eu sou celebrante de casamentos. E a pessoa diz, ah, bacana, a pessoa que organiza, né, o casamento, Exatamente. né? É muito comum confundir com 99% cerimonialista, das vezes. É. muito fácil confundir. E, Grazi, eu não sei se tu sabia, mas é algo que eu pesquisei hoje, até me veio essa ideia, porque eu estava pensando onde é que vem o termo boda. Eu não sei se tu já pesquisou sobre isso. Já. Eu confesso que eu não sabia. Celebrante poderia fazer um trabalho pré-casamento explicando o que é um casamento, pois muitos casam sem saber bem o que faz. Mas a gente não deixa de fazer isso também, de conduzir as pessoas. O que vocês querem, o que vocês desejam, de que forma querem, de que forma desejam. Eu, pelo menos, tento trazer para o consciente deles, né, a realização desse sonho. Porque só querer realizar o sonho de se casar, de se vestir bonito, de fazer a festa, para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, não tem muito, entende? Vou ali, Sim. reúno meus amigos e faço uma festa, faço um churrasco e tá tudo certo. Mas não, né? Qual é? É, Eu faço esse trabalho de trazer para o consciente, assim, e do que poderá enfrentar pela frente. eu acredito que o... deu uma travadinha no teu áudio aqui para mim. E eu acredito que muitos casais, às vezes por não saber da existência do celebrante, ou às vezes por não compreender a importância do celebrante na sua celebração, acabam convidando outras pessoas, às vezes aquele amigo que é íntimo, que é bem articulado, fala bem, para conduzir a celebração. Eu sempre digo, pode dar muito certo, como pode não dar. Exatamente. A emoção pode tomar conta e a pessoa não está preparada de uma forma que ela saiba ela ter um autocontrole da sua emoção ali, né? E eu já vi, já testemunhei isso, até fiz um vídeo falando sobre isso no meu canal, de noivos que acabaram expondo, né, pessoas que eram caras para eles, a situações que, no final das contas, a gente constatou que ela não estava preparada para conduzir. E às Sim, vezes, né, às vezes a gente acaba expondo essas pessoas a situações que elas não precisavam passar. Porque às vezes elas fazem um convite, a pessoa não sabe dizer não, né, se sente até lisonjeada pelo convite, só que quando ela se dá conta da responsabilidade, né, da importância daquele momento, tudo que está envolvido ali, toda a emoção, ela vai parar ali na frente, vai olhar aqueles convidados todos que muitas vezes são conhecidos dele. exatamente. É difícil, né, a, a emoção ou o nervosismo não afetar. E a gente tem know-how para fazer isso, né, Grazi? É. Nós Fala temos. aí o significado aí que eu também tenho
Ah, o das bodas? Porque eu sou filósofo, né? E eu sou muito curioso em relação à origem das palavras. Sim, E eu fui buscar meu a irmão origem também falou. da palavra boda. E a palavra boda, eu até anotei aqui, ó. Ela vem do verbo boda. Ela vem de um termo latino que é o vota. Da palavra vota deriva o termo boda. E que vota em grego significa promessa. Olha que legal. Então, as bodas, o casamento são as renovações dessas promessas. Exatamente. É a renovação desses pactos que são feitos. E olha a importância da palavra numa celebração de casamento, né, Grazi? Com certeza. E eu pesquisei também o primeiro registro em 1937. É o primeiro registro de uma comemoração de bodas, né? E foi nos Estados Unidos, mas a primeira vez que se manifestou e que se faziam festas de bodas foi anterior a isso na Alemanha. Mas aí Olha na só. Alemanha era direcionado à festa, a festa de 25 e de 50 anos, pelas pequenas comunidades, feito coroas de flores, né? Se reuniam, levavam festas para desejarem o bem, desejarem, né, que vivessem mais anos juntos aquele casal. E em Sim. 37, onde se tem o primeiro registro, é a questão americana, uma questão já focada no comércio. Foi a Associação de Joalheria que resolveu promover esse evento, né? Mas anterior isso, na Alemanha, é questão de festa de comunidade mesmo, né? Sim. E olha a importância da família, a importância dos laços matrimoniais para as comunidades, né? Exatamente. Como essas pessoas acabavam se tornando referência para toda uma geração, né? Porque se eles permaneceram unidos durante tanto tempo, eles acabam se tornando um pilar daquela comunidade, né? Um exemplo para os demais. Na E tu verdade, tu falou, pode dizer melhor do que eu, porque tu é um filósofo, mas vem toda uma questão histórica, né? Dos antigos. Os antigos serem os que orientam aquela comunidade, aquela família, os que dão as diretrizes, os que dão os bons conselhos pelas suas experiências, né? E as pessoas vão seguindo aquilo. Historicamente, é isso, né? E hoje em algumas situações meio que se perdeu isso, né? E eu acho sim, sim, tão importante se renovar isso, porque não são só os votos. Eu, como tenho experiência particular dos meus avós, além da questão das renovações que já realizei, né? Mas a questão dos meus avós, assim, é tão importante, principalmente para minha avó e para o meu avô, né? Minha avó tomou a iniciativa, mas aí meu avô comprou a ideia e foram indo, que é uma renovação para a família toda. É uma renovação, não é só a comemoração das bodas, das promessas, do juramento, é uma renovação da importância dos laços, de se estar junto, sem entende? dúvida, Então é muito sem mais dúvida. profundo que só renovar a promessa. É o Sim, sim. celebrar tudo aquilo que É, foi construído, que foi passado. e é muito interessante, né? Porque as bodas, elas eram comemoradas com coroas, né? Tu comentou. Com coroas, coroas de flores. Elas eram comemoradas com coroas. E a ideia da coroa tem a ver com a nossa capacidade de transformar coisas comuns em coisas Ah, sagradas. exatamente. Aquela relação já não é uma relação comum. Aquilo lá passa a ser sagrado. Porque está canalizando, né, essas ideias que são da natureza. É como se Exato. fosse
É como se aquelas duas pessoas unidas conseguiram transformar aquela casa num pequeno reino, onde ali já não é mais Perfeito, um isso homem, mesmo. né? Já não é mais um homem e uma mulher comum, mas é um rei e uma rainha, Entre aspas, é isso aí. né? Eles são como essa referência de condução, de generosidade, é, de, de palavra empenhada. Não deixam de ser os conselheiros, né? Dependendo da estratégia familiar ali, eles não deixam de ser os conselheiros, aquele que chama para o cantinho quando vê que o outro sai muito fora do Sim, espaço. sim, Quando os casais. Eu conheço famílias que, quando os casais mais novos estão assim, querendo, sabe? Querendo, não, não vai dar certo, o cara é muito chato, a mulher é isso. Eu conheço esse, né, o topo ali da chamar para o cantinho e dar a real, assim, sabe? E aí as é, coisas não fazem igual. assim, uma das provas mais difíceis é a prova do tempo. É, Suportar a prova do tempo, ela é absolutamente desafiadora. muito. Né? E por mais que os teus avós tenham renovado os votos de 70 anos, né? Isso é uma experiência que a gente leva para a vida. Conseguiu testemunhar um acontecimento desse é um privilegiado. Super lúcidos. Né? E, mas a gente, né, os casais não precisam esperar até os 70 anos para renovar os seus Não, votos, viu? Né? não. Existe a boda de 10 anos, de 15 anos, 20 anos, 30, porque é natural, né, que a relação, assim como muitos aspectos da natureza, também passe por ciclos. Claro. E as Né? pessoas, elas não ficam iguais, entende? Eu não sou Sim, igual, eu não sou a mesma de 10 anos atrás. Eu tive erros, eu tive acertos, eu tive aprendizados, eu tive opções, e ao mesmo tempo, quanto o meu parceiro de jornada também. Então, vai ter um momento que a gente tem que olhar e se reconectar, né? sim, perfeito, perfeito, E eu porque vejo que essa pandemia é o momento onde todo mundo teve que, foi é, imposto, olhar um para a cara do outro e se reconectar. É a oportunidade. é, olha, o que tu falou, acho que é perfeito em cima de outra. Esse aqui eu acho que tu não sabe, Grazi. A raiz etimológica da palavra divórcio. Ah, não. Eu tava eu vou pesquisar, porque quer ver que tem alguma coisa aí, e dito e feito. Dito e feito. Ó, ela também vem do latim e deriva da palavra divortium, que já é a contração de duas palavras, que é disvertere. O prefixo dis é fora. Fora. Por exemplo, descarrilhar, fora do trilho, Fora. Uhum. né? E vertere é virar-se. É veio. Ou seja, a palavra divórcio etimologicamente significa virar-se para fora. Olha que interessante isso. Por quê? Porque o laço e a conexão não é externa. Os laços são Sim, internos. são internos. Nós nos apaixonamos pela pessoa não só pela sua aparência, não só pela sua beleza física, mas pela sua beleza moral, pelo seu conjunto de valores. Existem outras conexões, né? Existe a conexão do olhar. Hoje os mascarados, hoje de nós, né, instituídos de máscara aí, mais do que nunca temos que falar com o olhar. Mas É, muitas vezes as pessoas estão caminhando e se conectam pelo olhar, assim, e de repente, como é que foi? Ah, foi um casamento que eu celebrei, né? Que eles se conheceram dentro do ônibus. Não se falaram, se olharam.
E sentiram que tinha. E aí foram pegando o ônibus no mesmo horário até, né, começarem a conversar ali, enfim. Mas a primeira conexão foi no olhar e deu um estalo nos dois, que ali tinha alguma coisa diferente, entende? É. Então, Então o olhar os olhos são as janelas da alma, né? Já diziam os poetas. Ou seja, exatamente. nós não nos esquecermos que para além do que está fora, para além do que é expressado fora, existe algo dentro. Existe uma essência ali. E é essa essência que deve ser recobrada. Eu acho que quando os casais celebram as suas bodas, eles se reconectam de novo com essa essência que serviu de liga lá no início. Mas por quê? Externamente nós vamos mudando, que nem tu mesma falou. A gente não é o mesmo. E é inevitável. Existem coisas que inevitavelmente vão mudar. E às vezes as coisas mudam tanto, a circunstância muda tanto, que a gente acaba se esquecendo daquilo que nos apaixonou lá atrás. Exatamente. Então acho que quando nós celebramos as bodas, nós nos viramos para dentro. Que é diferente do. Essa é uma das conexões também que eu trago para a celebração do casamento, né? Não só das Sim, bodas. Porque eles também, o casal que está se casando ali, eles também viveram uma história, se conheceram, né? E estão celebrando aquilo. Mas de uma forma especial eu trago o primeiro olhar, o primeiro dia, o primeiro momento, a primeira borboleta no estômago, para realmente reconectar com a essência daquele primeiro momento, sim. daquele primeiro desejo, aquele primeiro olhar, É, entende? E porque esse também é a reconexão das bodas, sem dúvida. Mas para mim o grande foco das bodas é a reconexão daqueles primeiros momentos, mas também o agradecimento da construção e de se saber valorizar tudo aquilo que no dia a dia se valoriza com 10, com 15, com 20, com 25, com 50 anos, né? Que às vezes um dá dois passos para frente e um tem que dar uma recuada. Isso aí vai questão do respeito, da empatia, da coragem, né? De um incentivar o outro, de saber que de repente um vai estar uns passinhos à frente, mas daqui a pouco é o outro que tá, sabe? Isso se aprende no dia a dia, se ter a resiliência. Isso é relação. exatamente, porque a relação ela necessita de duas partes. Se só há uma parte, não há relação, Exatamente. é só uma ação. A relação ela é uma comunhão, ela necessita disso. E eu acho que a gente precisa. Às vezes eu tenho a impressão, Grazi, que os casais eles se esquecem porque casaram. Eles se esquecem quem está do lado deles. E às vezes se esquecem até quem são. Parece que não se reconhecem mais. E faz muita falta. Ó, o É Rodrigão que está tem um dizendo, ó, tá perfeita trator a imagem agora, ó, fez até um bracinho aqui. é que tem um trator chamado rotina É, que as pessoas vão vivendo só no automático, 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 e é isso. E é. aí, e aí elas têm que ter esse momento da viagem sozinha sem os filhos, daquela, sabe, daquele jantarzinho, né? Tem que ter E às esses vezes, momentos para reviver. fantástico. E agora a gente vive um momento em que realmente as celebrações elas estão restritas. Os eventos eles Exatamente. estão restritos. Nós que sabemos, né, Grazi? Como poucos. E uma celebração de bodas, ela vem muito a calhar. Existe um modelo de casamento que é o elopement, né? Que é um casamento, ele tem por característica não A ter Cris convidado. tá aí colocando assim, porque foi o casamento dela que eles se conheceram dentro do ônibus. Ah, querido. Olha. Né? E é aquele momento que a vida dos casais mudaram. Imagina se eles não tivessem, se os olhares não tivessem se cruzado.
Claro. Né? Muito interessante, existem dias que são marcos, né? Que depois, aquele dia, nada mais, tudo mudou depois daquele dia. As suas vidas mudaram depois do primeiro encontro. E esses casamentos mais intimistas, eles são perfeitos para esse momento, porque muitas vezes o casal precisa recobrar a intimidade. Porque às vezes a gente muda tanto, ó, a Márcia está dizendo que está ansiosa, porque às vezes a gente muda tanto que parece que os casais não se conhecem mais, Exatamente. né? E isso não é o fim. Nós simplesmente precisamos recordar. É. E para isso servem as bodas. A gente recorda quem nós somos, a importância do outro na nossa vida, todas as conquistas. E esses casamentos pequenos, eles são muito intimistas, né, Grazi? Eu acho que eles são, ao mesmo tempo que eles são intimistas, exclusivos, únicos, eles são intensos. Muito mais, às vezes, do que se fosse um casamento com 100, 200, 300 pessoas. É, Porque é é só o verdade. casal, só o casal. É E verdade. muitas vezes é o casal e a natureza. E a gente conduz aquilo ali. E eu digo, esqueçam que existe qualquer outra pessoa aqui. É vocês e a natureza. E é isso. E a gente vai conduzindo para que eles realmente tenham essa explosão de conexão, assim, naquele momento. E essa celebração serve principalmente, não sei se acho que vai concordar comigo, para que desperte e renove esse sentimento que é o casamento. Exatamente. Esse sentimento que eles, depois daquele momento, parece que algo aconteceu. Tipo, eles se olham assim, tipo, tu tá sentindo também? Tá sentindo que algo tá diferente, algo mudou mesmo? Os mais céticos são atingidos. Porque não adianta. Por mais que tu não acredite no vento, quando ele bater no teu rosto, tu não vai poder negar. Não é porque que tu não tá vendo que tu vai negar. Né? Não tem como negar. Então, esse sentimento, ele é natural. Ó, o pessoal está comentando aqui, vamos ver o que o Em pessoal está muitos dizendo. casos, olhando um para o outro, mas para formar uma família é necessário olhar na mesma direção. Acho importante ter alguém como celebrante para calibrar o olhar de novo para a estrada inicial. Sim. Sim, Rodrigo, se tu quiser trabalhar com o meu marketing, né, você está convidado, porque essa é a ideia, Rodrigo. Você está entendendo? Essa é a ideia. O Rodrigo, ele é professor de yoga. Ah, perfeito. E ele tem uma sensibilidade diferenciada, esse rapaz. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. E acho que o celebrante ele traz muito essa ideia de poder direcionar aquele casal, a pegar as histórias, entender o sentido, as lições que estão por trás da história do casal e mostrar para eles, olha, vocês perceberam que a história de vocês é muito mais bonita do que vocês imaginavam? É muito mais bonita do que vocês estavam percebendo? Né, Grazi? Tem uma construção e tem uma realidade. Né? Existia uma Sim. expectativa, existia uma construção e existe a realidade. De repente a pessoa tem que parar e dar uma olhadinha para tudo que foi realizado e que de repente não, né, na rotina não se dá conta. E ao mesmo tempo, não importa o tempo de bodas, não importa, mas ter a esperança naquela celebração de que sonhos ainda existem para ser realizados. Entende? Houve uma construção, houve uma realidade, mas que juntos eles ainda continuam desejando coisas. Nossa, conto de fadas. Eles continuam ainda desejando Verdade. coisas, querendo realizar sonhos. Não importa o tempo juntos. E que isso se traga naquele momento também, para que se jogue um pouco a esperança da realização ali, né? Eu me lembro do casamento da Fernanda, que
foi bem no fim da tarde, no limiar do pôr do sol. E quando eles entraram, o sol estava baixando atrás de uma colina. E o céu ficou todo rosa. E naquele dia, eu tive uma intuição. Porque eu nunca entendi direito por que o rosa era... Temos vários. Eu nunca tinha entendido direito por que rosa era a cor do amor. E não só na tradição popular, mas misticamente falando também é. Também é. Sim, 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 sim. E eu pensei, por quê, né? E quando o céu ficou todo rosa, eu descobri. Me veio essa intuição de que o rosa é a cor do amor porque é a cor do céu no momento em que o sol casa com a terra. Que é o momento que todos querem estar celebrando seu amor. E ali eu entendi esse símbolo do rosa. Então rosa nunca mais foi só uma corzinha bonitinha, mas ele ficou impregnado de uma força muito grande a partir daquele dia. E foi no casamento da Fernanda Peglow. Que tá ali. E cada celebração, né, Graça, tem uma história. Eu acho que a gente seria capaz de escrever um livro, porque é uma profissão muito deliciosa. É. Né? E tem coisas que me marcam, assim. Por exemplo, realizei o Elopement em Cambará. Para mim, aquilo ali foi, sabe? Sim. Porque o desejo deles era celebrar só eles. Entende? E eles moram no interior, então foi um choque para as famílias esse desejo deles. Sim. Famílias bem tradicionais, enfim, né? E aí, outro arrepiei, vou ver o pôr do sol com outro olhar, sim. É verdade. E aí, muitas vezes, a gente também programa algumas coisas, e assim é na vida do casal, não só no dia da celebração. A gente quer que o nosso sonho seja realizado de uma forma X. Mas cabe a nós também, celebrante, cerimonial, nós fornecedores, né, que vivemos junto aquele sonho ali, sabemos de coisas que muitas vezes outras pessoas não sabem, principalmente nós celebrantes, porque eu puxo tanto, né, algumas coisas, algumas informações que às vezes sou confidente, né, de algumas coisas. E aí, viro confidente. E aí, muitas coisas às vezes acontecem de uma maneira que a gente não sonhou daquela forma. Né? E assim é a vida. Às vezes a gente casa projetando uma ideia, uma história, e lá pelas tantas alguma coisa não sai bem como a gente planejou. Né? Os virginianos se incomodam. Eu não sou virginiano, eu acho que eu tenho alguma coisa em virgem. Eu não. Então, as pessoas que às vezes são muito centradas e querem muito projeto e querem realizar daquela forma, daquele jeito, são as grandes pessoas que podem ter a tendência de se frustrar mais, né? Mas essa frustração, às vezes, não pode se deixar abater. E cabe a nós, fornecedores, eu, celebrante, tu, celebrante, um cerimonial bem estruturado, não deixar que alguma coisa que não esteja dentro daquele projeto, que não ocorreu dentro daquela forma, desestabilize com aquela relação. Correr atrás do cachorrinho que ia entregar as alianças é a emoção. Ah, esse é o meu marido dando o depoimento dele, porque ele teve que correr atrás de um cachorro. Que saiu correndo e ia trazer as alianças, entende? Então, sim. Ó, são imprevistos que às vezes acontecem, mas as pessoas, a gente tem que saber contornar. E quando celebrante, a gente tem que estar atento a tudo isso, sabe? Sim, fazer sim. Nós, né, Grazi, nós nunca estaremos livres do imponderável. Exatamente. Não tem como nós garantirmos que as coisas vão sair absolutamente da forma como a gente imagina. Até porque geralmente não sai. Não sai.
Não sai. O imponderável, o inusitado, ele é uma sombra que nos acompanha onde a gente vai. Então, ter Mas é que habilidade. muitas vezes a equipe é tão coesa, a gente Sim, entra numa conexão, os noivos só vão ficar sabendo algum detalhe que o outro depois que já passou tudo, entendeu? sim, É porque o sim, emocional tá tão forte que. Mas às vezes acontece isso, por exemplo, do cachorro. O cachorro saiu correndo com as alianças. Então, enfim, tem. Mas tu tem que tornar aquilo ali, tem que ter argumentos para tornar aquele momento ali o mais descontraído possível. E não sim, deixar a atenção. sim. Entende? E nós, um dia a gente tinha que marcar uma live, Grazi, só para contar a história de celebração. Coisas Só para inusitadas que contar a história. aconteceram, Uhum. como a gente lidou com isso, até para tranquilizar os noivos, né? Porque, Exatamente. e da importância da gente ter uma boa equipe de celebração. Porque às vezes tu conversa com a pessoa e sente por ela uma empatia. E diz, puxa, imagina essa pessoa aqui no meu casamento. Mas o outro é mais barato. E aí? Será que não vale a pena? Será que não vale... É o valor de se dar o valor para a garantia de se ter a realização sem preocupação. Você vai correr esse risco. Eu sempre digo, casamento não é para inventar moda. Não corra riscos desnecessários. Exato. Não assuma riscos desnecessários. Porque A Tati ali, oi, Tati. o casamento, ele, eu vi a Larissa entrando ali, a Larissa é uma noiva que eu vou conhecer ela segunda-feira. Era pra gente ter tido uma reunião ontem. Foi ontem? Agora eu me perdi. Mas daí a gente cancelou, transferiu. Ou ia ser hoje. Me perdi agora. Perdi. Mas vai ser segunda às 19 horas. Porque o casamento ele vai ser inesquecível de qualquer forma. Exatamente. Tanto pro bem quanto pro mal. Ele vai ser inesquecível se der tudo certo e for lindo, ou se não der. Porque a Mas o gente... que eu digo assim, ó, ele tem que ser lindo e intenso, mesmo que aquele, sei lá, a coisa mais intensa que foi idealizada, sonhada e projetada não deu certo, entendeu? Mas ele tem que ser realizado. E cabe a nós trazer esse noivo e essa noiva era ontem, para sair do desespero, É por entende? isso que, se eu fosse Então, virginiano, eu saberia, Larissa. Mas como eu sou pisciano. saberia a tua agenda de cor, Não, exatamente. mas por isso que aqui atrás eu tenho 19 calendário aqui. Tem todo o teu Eu tenho, cronograma aí. porque senão eu me perco. Mas é isso, às vezes a gente abre mão de estar com aquelas pessoas que nós gostaríamos de estar e a gente sente. O casamento, ele é um momento em que envolve muita sensibilidade, principalmente das noivas. Principalmente das noivas. Sim, Os fornecedores, eles não são só profissionais naquele momento. Eles serão pessoas que estarão presentes naquele dia. Eles vão fazer parte daquele dia. Então eu sempre comento com os meus noivos, né? Que naquele dia ali todos são engrenagens de um grande motor. exatamente. E o trabalho de um vai valorizar o trabalho do outro. E a nós foi confiada uma missão muito além de só ir lá fazer a celebração. A gente vem Sim, acompanhando toda a história, a gente faz parte da realização mesmo. é, Eu me emociono, mas eu tenho um controle emocional dentro daquele momento. Mas eu eu me sou muito emociono, porque eu sei